Oi, pessoal. Vamos lá para a nossa revisão? Professora Marcela, unidade 10 do seu material de História, Povos Bárbaros. Vamos revisar algumas coisas e, como a gente sempre faz, vocês já sabem, a gente também vai trabalhar com alguns exercícios, tá bom? Questões de vestibular, de como esse conteúdo apareceu e como ele pode vir a aparecer. Então, exercitar, sabemos, é sempre muito importante. Pessoal, vale frisar, eu sei que você já sabe, mas como eu falei, esse também é o momento que a gente aproveita ali para reforçar, né, algumas informações, alguns cuidados, alguns perigos historiográficos. Então, vale frisar muito forte aqui que os bárbaros, né, tá lá presente no seu material, com a finalidade, né, de realçar o termo. Esse é um cuidado que a gente teve ao elaborar o material, com a finalidade de realçar o termo, um tanto inconveniente para designar os muitos povos, essa grande, né, essa diversidade que a gente tem, né, que entraram em contato com os romanos, e depois que ocuparam seus territórios, esse termo ele foi utilizado, entre aspas, aqui, tanto no nosso material, como eu ressaltei isso ao longo das aulas, na falta de uma palavra mais apropriada, porque eu tenho certeza que é um questionamento de vocês. Poxa, professora, mas você está falando tanto que a gente tem que ter cuidado com esse termo, o uso das aspas e tudo isso. Então, por que a gente continua usando essa expressão? E aí a gente justifica aqui, por isso que eu quis trazer isso para vocês, porque eu acho que essa talvez tenha sido a pergunta de alguns de vocês. Ao usar esse termo, né, isso não significa que, em alguns casos, esses povos, de fato, esses povos não eram de fato os bárbaros, né, no sentido dessa associação que a gente faz, a barbaridade, a crueldade, né, a violência, ao aspecto talvez mais incisivo, né, às vezes até grosseiro. Então, é preciso a gente tomar esse cuidado que havia violência, claro, né, a gente sabe disso, mas os romanos também sabiam ser cruéis, violentos, grosseiros quando havia necessidade. Então, pensem, gente, que a gente aqui não está trabalhando no sentido de que a gente chama de maniqueísmo. O que isso quer dizer, professora? Maniqueísmo. Maniqueísmo é aquela coisa bem da novela, sabe? Dos filmes. O bom e o mal, o certo e o errado. Quando a gente trabalha no estudo da história, a gente vê que todas essas sociedades, né, as figuras que a gente falou aqui, os nomes, né, dessas lideranças são figuras históricas, são sujeitos históricos. Portanto, é inerente, né, nesse jogo político, né, características boas e características não tão boas, certo? Então, muito importante no estudo da história que a gente saia dessa pauta do bonzinho versus o malzinho. Eu sempre gosto, eu até brincava muito com os meus alunos que todos nós somos heróis e vilões ao mesmo tempo. Todos nós somos, né, temos atitudes corretas e atitudes não corretas. Então, é importante que a gente sempre se observe nesse sentido para ver aquilo que precisa ser melhorado, aprimorado, e a gente agir realmente em prol. Hoje, né, a gente fala muito da cidadania, né, da alteridade, de lidar com aquele que é diferente, certo? Então, importante que a gente olhe aqui para os bárbaros versus romanos, entendendo características de cada um, entendendo, né, que tanto aspectos bons, como a gente viu, né, o conhecimento da metalurgia, por exemplo, entre outros, como também deficiências, dificuldades, características violentas. Então, tá bom, gente? Maniqueísmo não faz parte do estudo da história. Esse olhar do bonzinho versus o malzinho, pra gente isso não cola, certo? Bom, em relação aos aspectos sociais, organização social, que a gente também viu na nossa última aula. As relações sociais, principalmente entre os guerreiros, baseavam-se em princípios de honra e também de fidelidade. No casamento, prezavam tanto a honra masculina quanto a fidelidade feminina. E a punição, né, o castigo, ele vinha de forma variável, variava do repúdio, né, desde o repúdio, ações de repúdio, até mesmo a morte, certo? Os crimes, eles eram resolvidos como uma continuação da disputa entre o agredido e o agressor, uma espécie que eles chamam ali de ritual de guerra, né, para legitimar a verdade que envolvia juramentos e ordalhos. Ordalhos,
talvez vocês não saibam o que significa, era uma prova obtida, né, pela interpretação de eventos naturais que eram atribuídos à vontade divina. Então, reparem que isso faz parte ali da mentalidade, né, da forma de ser dessas sociedades. Então, também gosto de ressaltar, sempre trabalho isso, né, com as minhas turmas, que a gente aqui, ao ler as informações, a gente às vezes naturaliza muito as coisas, né? E reparem nesse rápido trecho que eu li para vocês em relação à organização social, as formas de punição, o quanto que está presente uma linguagem de violência às vezes, né? Violência com os nossos olhos hoje, do presente, olhando para esse passado. Mas tenho frisado com vocês também que a gente precisa compreender cada contexto nas suas especificidades e não vir com esse olhar julgador, né? A partir disso, até porque isso seria um anacronismo. Vocês já conhecem muito bem essa palavra. Relembrando, anacronismo, eu trabalhar com o meu olhar de hoje, do presente, e olhar para o passado e dizer, nossa, mas essas pessoas eram ignorantes, essas pessoas eram burras, né? Esse olhar extremamente incoerente com o pensamento histórico. Precisamos compreender cada momento desse na sua especificidade. Esquemas explicativos, gente, que eu sei que facilita a vida de todos nós. Vamos lá. Características dos povos bárbaros. Geralmente associados, né, às atividades de guerra, às atividades bélicas, né, aos conflitos bélicos. Não possuíam, né, um sistema de escrita. Repassavam as próprias leis por meio da oralidade, da fala, aquilo era transmitido. Não formavam estado, nem mesmo cidades. Eu lembro também que a gente ressaltou isso na aula, diferentemente dos romanos. Aliás, vários aspectos ali diferentes, né? Quando a gente fala das leis, quando a gente trabalhou com a Roma Antiga, essa é uma grande herança para quem quer seguir a área jurídica. Lembro que eu falei isso com vocês. A área do direito vai precisar estudar bastante história. E tem uma herança muito grande aí, uma contribuição, perdão, muito grande aí dos romanos. Então, no caso desses povos bárbaros, a gente não possuía essa noção de Estado, como a gente também viu lá na Grécia Antiga, a noção de cidade-estado, né, de polis grega, a gente não tem isso nesse momento. Eles se organizavam em clãs familiares e tribos, acreditavam, né, tinham essa crença na vida após a morte, na continuidade da vida, e que os objetos, seres vivos, fenômenos naturais têm alma, que é aquele conceito do animismo que eu falei para vocês. Nessa mistura, gente, o que isso vai impactar, né? Pensando sempre essa história como processo, essa mistura entre os hábitos, os costumes, a forma de ser dos romanos e a forma de ser desses diversos ou diferentes povos bárbaros, essa mistura, né, de costumes, por isso que a gente usou a ideia aqui da soma, o que isso vai resultar? Isso vai resultar no que a gente chama de base para a formulação dos estados europeus, dos estados modernos europeus, que a gente vai estudar posteriormente. Então, não se preocupem com isso agora, já falei isso para vocês. Pessoal, hora do estudo, a gente sempre faz aqui com vocês a leitura de algumas atividades, né, de resolução de questão. Esse é um texto longo, por isso que antes de ler o texto, eu já vou direto no que a questão está pedindo, para que a gente possa fazer uma leitura integrada, né, a proposta que vai ser exigida de mim. Sobre a integração dos povos bárbaros dentro das fronteiras romanas, assinale a alternativa correta. Então, a questão está me pedindo, relacionando ali questão de fronteira, talvez aspectos territoriais, mas vamos ao texto. Vou ler junto com vocês. Aqueles séculos obscuros viveram mudanças nos hábitos alimentares que afetam profundamente a história da mesa. Opa, tá falando aqui de alimentação. Um aspecto que a gente nem discutiu tanto nas nossas aulas, mas quem fez a leitura lá do livro didático com certeza pôde aprofundar nisso. A cultura bárbara, ela não se baseava como a romana na agricultura, mas na exploração de recursos naturais, o gado criado, solto e a caça. A trindade mediterrânea de pão, óleo e vinho tinha sua contrapartida bárbara em carne, leite e manteiga, ou seja, está comparando ali.
No entanto, a longo prazo, o colapso do Império Romano e a ascensão dos reinos bárbaros resultaram não tanto em um confronto culinário, mas em uma síntese. Olha que interessante, gente. Aliás, trabalhar com história da alimentação é fantástico. Convido vocês a esse exercício. A passagem para alimentos derivados de florestas, pastos, riachos, lagos e rios era compensada pelo fascínio bárbaro diante das tradições romanas, que sobreviveram nos territórios conquistados. Permanências. Lembra que na história a gente fala o tempo todo? Rupturas e permanências. Percebam aqui essa mistura dos hábitos. Então, tal fascínio era reforçado pela progressiva conversão ao cristianismo, uma fé enraizada na tradição clássica, com pão, óleo e vinho utilizados em seus sacramentos mais importantes. Acima de tudo, a reencenação da última ceia na missa. Então, ao ler esse texto, quais são as informações que esse texto me traz? Ah, professora, eu fico desesperada porque eu não estudei isso, eu não sei isso. Não se desespere. Tente marcar o que o próprio texto base está te trazendo de conteúdo ali. E, aliás, tem bastante conteúdo. A gente foi vendo que está focando no aspecto da alimentação, dos hábitos, não de uma oposição, mas sim de uma síntese. Né? Eu acho que é muito esse esquema que a gente viu aqui anteriormente. Ó. É esse mais esse. Essas duas dimensões aqui se relacionam, tem conexão, certo? Então, vamos às opções. Essa integração dos povos bárbaros dentro das fronteiras romanas. Letra A, eu posso dizer que houve uma ruptura total nos costumes alimentares após as invasões bárbaras? Acho que isso está muito claro, né? A gente acabou de ler que não foi isso que aconteceu. O cristianismo, que ele fala ali, não exerceu nenhuma influência nas tradições alimentares europeias? O finalzinho do texto me dá essa resposta. Aliás, uma dica boa, gente, é cuidar, e acho que eu também já devo ter falado isso para vocês, não lembro, no estudo da história, a gente nunca pode usar palavras como essa que eu acabei de usar. Nunca, jamais, ninguém. Por quê? Qual é o perigo disso? Essas expressões acabam generalizando. E na história, a gente precisa lidar também com as particularidades, certo? A última ceia é reencenada com alimentos à base de carne, leite e manteiga? Há uma reunião de costumes que acaba formando uma nova tradição alimentar, resultado dos costumes romanos e dos costumes bárbaros? Olha como seu livro de atividade, a imagem anterior que eu projetei para vocês, poderia ajudar a responder essa questão, ou mais aqui, ou a ideia da soma, certo? O texto indica que tanto os romanos quanto os bárbaros passavam fome por causa da falta de alimentos. Eu já dei a resposta porque essa questão é uma questão fácil. Há uma reunião de costumes que acaba formando uma nova tradição alimentar, baseada no costumes de ambos, tanto dos romanos como dessa diversidade ali dos povos bárbaros, certo? Então, só de olhar para o seu livro de atividade, esse esquema que eu projetei na tela anterior, a gente de cara poderia matar essa questão e acertar, tá, gente? Questão fácil, não podemos perder ponto nelas. Questão da Federal de Goiás, pessoal, vamos lá. Vândalo, ela traz ali um trecho que diz o seguinte: Vândalo, membro de um grupo germânico de bárbaros que na antiguidade devastaram o sul da Europa e o norte da África. Quer dizer também aquele que destrói monumentos ou objetos respeitáveis, indivíduo que tudo destrói, quebra, rebenta. A gente viu que dentro dessa categoria de bárbaros existia uma grande diversidade, entre eles os chamados povos vândalos. Mas por que desse nome? Então, vamos lá. Essa definição que eu li para vocês está presente no Aurélio Buarque, Novo Aurélio, né, escrito por Aurélio Buarque de Holanda. Esse verbete, né, o vândalo, essa expressão presente nesse verbete aí, indica que o mesmo termo adquire diferentes significados. Beleza. Isso o dicionário me mostrou. O sentido predominante no dicionário citado e amplamente empregado na cobertura da mídia das recentes manifestações no Brasil decorre da prevalência na cultura ocidental de uma... Gente, passado, presente. Essa questão está trazendo manifestações do Brasil na atualidade. Tá? Aqui eu não tenho a informação precisa
de quando foi essa questão de vestibular, mas pelo próprio texto, pelo enunciado ali, dá para compreender que foi algo, né, que eles estão trazendo algo recente, estão pedindo do candidato um conhecimento de mundo, inclusive das atualidades. Tá? Então, isso pode acontecer no vestibular. É preciso que a gente trabalhe a história e traga sempre para o presente, passado, presente, o tempo todo. Vamos lá, letra A. Visão de mundo dos romanos, que negando a cultura dos povos germânicos, consolidou a dicotomia, ou seja, a oposição, entre civilização e barbárie. A mentalidade medieval, que após a queda do Império Romano se apropriou da herança cultural dos povos germânicos conquistadores, passando a valorizá-la. Uma concepção renascentista. Vejam quantos momentos históricos. A gente está falando de Idade Média. Aqui eu trouxe o Renascimento. Olha mesmo, professora, eu não lembro muito bem disso. Mas, mesmo que o nosso foco hoje seja trabalhar, estamos trabalhando a antiguidade, essa transição aí temporal, mesmo assim, se eu não souber tudo, eu preciso ler a questão com atenção. Então, a gente está destacando o conceito o momento do Renascimento aqui, que resgatou os valores cristãos da sociedade romana. A gente está trabalhando, né, com uma imagem construída por povos dominados pelo Império, que identificaram os vândalos como símbolo de resistência à expansão romana. Ou, última opção, uma percepção resultante dos conflitos internos entre os povos germânicos que disseminou, ou seja, que divulgou uma imagem negativa em relação aos vândalos. Essa questão ela trabalha com conhecimento de história, um conhecimento de língua portuguesa, no momento que ela traz um verbete, né? Então, interpretável, vocês com certeza aí nas escolas, vocês usam como fonte de consulta os dicionários, né? Uma palavra ali que a gente não saiba exatamente o que significa. Hoje em dia também os dicionários online muito utilizados. Mas, assim, historicamente, o que a gente poderia dizer? Letra A. A visão de mundo dos romanos, que negando a cultura dos povos germânicos, consolidou essa dicotomia, ou seja, essa oposição entre uma ideia de civilização e de barbárie, que a gente já discutiu até em diálogo com a sociologia. Olhem numa questão, a língua portuguesa, história, sociologia, tudo conectado, tudo interligado. Então, essa imagem, né, foi a ideia do estrangeiro, do que é diferente da gente, a gente vai intitular de bárbaro. Certo? Para a gente fechar, questão de vestibular da Universidade Estadual da Paraíba. Vamos lá. O Ocidente medieval nasceu das ruínas do mundo romano. Nela, encontrou ao mesmo tempo apoio e desvantagens. Roma foi o seu alimento e a sua paralisia. O alimento é aquilo que dá energia, que dá força. Paralisia é aquilo que, como o nome diz, nos paralisa, nos freia. Tá? Esse trecho, pequeno trecho presente na questão, é de um historiador muito famoso chamado Jacques Le Goff, que a gente estuda bastante os textos dele na Faculdade de História. Quanto aos povos bárbaros, é correto afirmar. Primeira coisa, bati o olho nessa questão, nossa, mas está falando de Idade Média, ainda não cheguei lá, não sei nada sobre isso. Mas percebam o comando da questão. O comando da questão está, sim, falando do conteúdo que a gente está focando nas nossas aulas, que são os povos bárbaros. Só que, gente, na hora do Enem, na hora de um vestibular, não vai ser essa divisão tão exata quanto a gente tem. Precisa ter, claro, né, para que todos possam acompanhar, mas bem dividida, que nem a escola. A gente vai ter essa mistura de todos os conteúdos. Por isso que cada unidade que a gente trabalha do nosso material, eu tenho reforçado com vocês. Vai lá nas trilhas, faz as questões, tem a parte tanto da sondagem quanto do reforço, né, das avaliações. Então, a gente realmente precisa estar muito bem treinado e firme em cada conteúdo desse que a gente está trabalhando. Por isso também que a gente tem dividido isso nas nossas aulas, de forma que não sobrecarregue vocês com muita informação de uma vez só. Tá? E a gente vai continuar trabalhando isso na próxima semana. Então, vamos lá. Quanto aos povos bárbaros, para a gente fechar com chave de ouro aí. No processo de cristianização da Europa medieval, os ostrogodos e seus rivais visigodos condenaram o arianismo, doutrina considerada herética pela Igreja.
Os bárbaros, apesar de herdeiros da cultura greco-romana, eram, em geral, cristãos, eles professavam a religião cristã, ou melhor, né, a religião, hoje a gente pensa diversas religiões são, né, diversas religiões cristãs, não é uma única forma de ser, a gente tem várias matrizes religiosas conectadas ao cristianismo. Os grupos bárbaros que se estabeleceram por bem ou por mal em território romano não eram mais, se é que um dia foram, sociedades igualitárias. Os germânicos tinham uma organização estatal bastante complexa e as cidades eram os principais organismos políticos administrativos. Atenção, falamos hoje sobre isso. Átila, líder dos povos francos, foi um dos responsáveis pela aliança entre o Papa Leão X, né, e os povos germânicos. A gente viu isso? Letra C. Os grupos bárbaros que se estabeleceram, né, de forma pacífica ou não, por bem ou por mal, por isso essa ideia, em território romano, não eram sociedades igualitárias. Não eram mais, se é que foram um dia, né, sociedades igualitárias. A gente pontuou muito bem isso aí nas nossas aulas. Bem fácil, né, gente? Fácil para quem estuda. Então, até semana que vem. Um abraço e um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.